Ok, meus amigos, já voltamos. Uma transição bem rápida para continuar o nosso assunto aqui com vocês. Olha só, é ensino médio, primeira série, Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, a disciplina é Química, certo? Nós estamos estudando as propriedades e as ligações químicas e a data de hoje, 3 de outubro de 2022. Já estamos no mês de outubro. Vamos lá. Para concluir as ligações químicas, pessoal, ficaram faltando aqui uns detalhes para a gente fazer umas questões. Ó. Que aqui é a ligação covalente, chamada covalente dativa ou coordenada, certo? Esse tipo de ligação, olha só o que acontece. Ó. O par eletrônico a ser compartilhado, ó, pertence a um dos átomos. Somente um átomo participa com os elétrons. Agora, a ligação covalente normal não. Cada átomo participa com um par de elétrons. Certo? Então, aqui, para diferenciar, a gente coloca até uma seta, né? Para diferenciar a ligação covalente simples da dativa. E vou mostrar aqui uns exemplos para ficar melhor assim. Né? Ó. Quem é que pode fazer ligação dativa? Tá, ó. Por exemplo, quem é da família 4A tem 4 elétrons na camada de valência. Compartilha 4 e não sobra nenhum elétron, então não pode fazer dativa. A dativa, pessoal, só ocorre se houver necessidade, só se tiver elétron sobrando. Quem é, por exemplo, também da família 5A, ó, tem 5 elétrons na camada de valência. Portanto, quem tem 5 elétrons, compartilha 3 para ficar com 8 e sobra um par de elétron. Então, quem é da família 5A faz 3 normais e pode fazer uma dativa. Quem é da família 6A tem 6 elétrons na camada de valência. Ó. Faz 2 normais e pode fazer até 2 dativas. E quem é da família 7A, o que é que vai acontecer? 7A precisa compartilhar apenas um elétron, faz uma normal, ó, e vão sobrar 3 pares para fazer possível formação de ligação dativa. Pode fazer 1, 2 ou no máximo 3. Essa tabela, ela vai aparecer em vários momentos em questões. Então é bom você fazer um print dessa tabela. Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, voltamos aí para mostrar a ligação dativa. Vamos colocar uns exemplos também, né? A ligação metálica primeiro, né? Ó. Pessoal, para encerrar as ligações químicas, nós temos a ligação metálica. Muito importante essa ligação. O que é que estabelece aí? Ó? A ligação entre metais, não é isso? Forma um retículo cristalino de cátions e fixos, né? Unido através da chamada nuvem eletrônica, tá? Essa é a passagem importante, elétrons livres ou camada de valência, né? Da camada de valência. Nuvem eletrônica de elétrons livres. Existe até uma expressão que diz que a ligação metálica, os elétrons formam um verdadeiro mar de elétrons.
Essa expressão também caracteriza a ligação de metálica, mar de elétrons, para dizer que eles estão livres, certo? E estão localizados sempre na superfície do metal, tá? A ligação metálica tem essa característica, apresentar os elétrons livres na superfície do metal. E são esses elétrons livres, pessoal, que são responsáveis por praticamente todas as características metálicas e vamos mostrar para vocês, certo? Então vamos colocar também aí um minutinho para você fazer um print. Bom, pessoal, e para evidenciar cada vez mais essa ligação, nós colocamos aqui as características delas. Olha só a importância dessa ligação metálica. Que é que diz aí, ó. No caso da ligação metálica, né, a principal característica da ligação metálica está aqui, ó. A principal característica da ligação metálica é a presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada, que são responsáveis, olha só, como eu já falei, por praticamente todas as características metálicas, como condutibilidade térmica e elétricas. Os metais são bons condutores de calor e eletricidade. Portanto, deve-se aqui a presença dos elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. Os metais são maleáveis e dúcteis. Maleabilidade é poder de ser laminados, transformado em lâminas. E ductilidade pode ser esticados, transformado em fios. Os metais são dúcteis e maleáveis, podem ser transformados em fios. Também esses elétrons livres são responsáveis pela formação de ligas metálicas. Como, por exemplo, ali eu coloquei o bronze, que é uma liga de cobre e estânio, o latão, tá? Cobre mais zinco. Então, as ligas metálicas também têm a influência aí justamente das ligações. E aí eu coloquei, ó, que os elétrons livres estão na superfície do metal, estão localizados na superfície do metal. E são esses elétrons responsáveis pelas ligações, tá? Então, você tem aí, então, qual é a principal característica da ligação metálica? Presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. Beleza? Para isso aí, vamos colocar 2 minutinhos, que é importante você fazer as anotações.
Ok, pois bem, pessoal, terminamos aqui a parte teórica do assunto, né? Nós vamos fazer agora umas questões. E eu queria a participação de vocês aí, justamente nessas questões, para dar tempo para você fazer. Olha aí a primeira questão. Vamos ler a questão, né, com calma, que é para você entender. Ó. Os compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica, e a ligação iônica é a ligação, tá, entre íons positivos e negativos, unidos por força de atração eletrostática. Eu já falei essa palavra importante, né? Tração eletrostática. Sobre as propriedades e características dos compostos iônicos, ele está falando dos iônicos, ó, são feitas as seguintes afirmativas. Nós temos 5 afirmativas aí e queremos saber, com certeza, qual é a resposta correta, tá? Qual é a verdadeira desses 5 itens aí. Então vamos colocar 2 minutinhos para você tentar fazer e a gente comentar. 2 minutinhos. O que é que nós temos aqui? Tá? Primeiro item está dizendo assim, apresentam brilho metálico. Apresentam brilho metálico. Ora, quem tem brilho metálico são os compostos metálicos. Então, o item 1 você vai marcar falso. Ó. Falso para o item 1. Falso. 2. Apresenta elevada temperatura de fusão e ebulição. Verdadeiro. Os compostos iônicos apresentam elevado ponto de fusão e ebulição. Apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa. Também verdadeiro. Eles conduzem a eletricidade. E são sólidos à temperatura ambiente. Também verdadeiro. Agora ele está dizendo que são pouco solúveis em solventes polares. Aí não, pessoal. O melhor solvente é justamente a água. Por isso que eu fiz o comentário aqui. Ó. Tudo que eu coloquei aqui para vocês está no comentário. Tá? Por isso que a resposta correta é a letra B. Somente o 2, o 3 e o 4 são verdadeiros. Certo? Aí eu fiz o comentário aqui para você depois analisar. Certinho? Vamos então para a próxima. Olha aí. Quando átomos do elemento X, o qual está presente no terceiro período do grupo 17. Grupo 17 é 7A, viu? Da moderna classificação periódica, se combina com átomos do elemento Y do grupo 2, da família 2A. Ele quer saber o tipo de ligação
e a fórmula do composto. Qual vai ser, então, o tipo de ligação e a fórmula do composto? Vamos colocar também 2 minutinhos aí para vocês. Ok, vamos lá então. Vamos ver aqui, pessoal. O elemento X é do grupo 17, não é isso? Então, quem é da família 7A tem tendência em ganhar um elétron. Já o elemento Y é do grupo 2A, tendência em perder 2. Então, você inverte as cargas. Ó. Invertendo as cargas, você vai encontrar o composto. E por que o composto é iônico? Porque é metal, mas não metal. Ocorreu transferência de elétrons. Então, a resposta só pode ser a letra D. O composto é iônico de fórmula YX2. O Y tem que ficar na frente porque é o positivo. O cátion sempre na frente do negativo. Sempre na frente do negativo. Certo? Sempre, sempre. Vamos lá para o outro. Vamos fazer a próxima questão. Olha aí, uma questão boa, né? Envolvendo os compostos iônicos. Olha só. Olha só. Em uma feira de ciência, apresentou-se um vídeo que mostrava simultaneamente 3 experimentos, 1, 2 e 3, conforme indicado a seguir. Em cada recipiente havia, no recipiente 1, solução de cloreto de sódio, 2, cloreto de sódio sólido. Professor, o que é cloreto de sódio? É o sal de cozinha, certo? É o 3, cloreto de sódio fundido. A pergunta é, passado alguns instantes, percebeu que se acendeu ou acenderam. Qual dessas lâmpadas aqui vai acender, pessoal? Qual delas? O 1, aqui está aqui, ó, o 1, o 2 ou o 3. Qual delas vão se acender? Então, queremos a resposta aí para vocês, certo? Não é fácil, pessoal? Vamos colocar aí só 1 minutinho para essa questão aí, 1 minuto.
Ok, então vamos responder a questão. Ó. A resposta, pessoal, só pode ser a letra E. Por quê, professor? A letra E é a resposta. Somente 1 e 3, ó, tá? Que acende a lâmpada. Por quê? No 1, o sal de cozinha está em solução. E no 3 está fundido. Agora, no estado sólido, jamais nenhum composto iônico no estado sólido vai conduzir a eletricidade. Então, 2 não conduz. Então, somente 1 e 3. Ok? Vamos fazer outro. Pronto, essa aqui é semelhante à que nós fizemos na questão 2. Vamos ver se você acerta aí. Ó. Um elemento M do grupo 3A forma um composto binário, iônico. Binário são dois elementos. Iônico, já está dizendo que é iônico, com o elemento X do grupo 6A. Assinale entre as opções abaixo a fórmula mínima do respectivo composto. Queremos saber que composto é formado entre o elemento do grupo 3A, o elemento M, com o elemento X do grupo 6A. Tá, vamos lá, pessoal. Vamos colocar 2 minutinhos aí para vocês. Ok, vamos lá então. Olha como é fácil a resposta, né? Creio que fizeram aí. Olha só. Então a letra D é a resposta, M2X3. Por quê, professor? Está aqui, da mesma forma, ó. Da mesma forma. O elemento M é do grupo 3A, então a tendência em perder 3 elétrons. E quem é da 6A ganha 2. Ó. Então inverte as cargas. Vai dar justamente M2X3. Também um composto iônico. Já está dizendo que é iônico, né? Metal, mas não metal. Sempre o positivo na frente do negativo. Sempre o positivo na frente do negativo. Vamos lá, então. E essa aqui, está bem fácil para você acertar aí, ó. Ó, considere as propriedades. Você tem 4 propriedades. Você tem que escolher 2 que pertencem aos compostos iônicos. Ó. Qual dessas 2 tem a ver com o composto iônico? Das 4, só 2 são de compostos iônicos. Vamos colocar só 1 minutinho aí que está fácil essa questão. 1 minutinho.
Ok, voltamos aí, tá? Vamos responder então a questão. Olha só. A resposta vai ser a letra D. Por quê? Os compostos iônicos apresentam baixo ponto de fusão? Não, pessoal. Então tá falso aqui o primeiro item, ó. Tá? Ocorre transferência de elétrons? Com certeza. Boa condutividade elétrica no estado sólido? Não. Eles não conduzem eletricidade no estado sólido. Agora, boa condutividade elétrica em solução aquosa é verdadeiro. Então, somente o 2 e o 3 são verdades aí. São verdades. Vamos lá. Aqui é uma questão, eu vou responder, aqui é uma questão subjetiva. Subjetiva. Vamos lá. As ligações químicas representam as interações entre dois átomos. Cada um desses processos é caracterizado por uma denominação de ligação química. Sobre as ligações, respondam. Forneça uma característica das ligações metálicas. Então, pessoal, qual a principal característica de uma ligação metálica? Tá? É a presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. São esses elétrons livres que são responsáveis por praticamente todas as características metálicas. E a pergunta que não quer calar, né? No primeiro slide nós perguntamos qual a finalidade das ligações químicas. Qual a finalidade? Que uns vão ceder elétron, outros vão compartilhar. E então, é a busca de quê, pessoal? Da estabilidade. A finalidade básica é a busca de uma maior estabilidade. Tá? Eles sempre procuram se estabilizar. Perfeito? Vamos passar uma para vocês aqui. Essa aqui eu vou fazer porque tá um pouco desfigurada aqui, né? Ele quer saber o seguinte, pessoal. O número máximo de ligações covalentes que o cloro. O cloro é da família 7A. Então, quem é da família 7A, meu povo? Quem é da família 7A, o que acontece, ó? Faz uma normal e pode fazer até 3 dativa. Está aqui, ó. Uma normal e pode fazer até 3 dativa. Certo? Então, essa é uma questão boa para vir. Mas vamos passar uma para vocês. Pronto, essa aqui é para vocês, ó. Para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias X e Y, sólidas à temperatura ambiente, foram realizados experimentos que permitem concluir que a substância X conduz corrente elétrica no estado líquido, mas não conduz no estado sólido. A substância Y é péssima condutora de corrente elétrica. Considerando as informações, qual que você marcaria, pessoal? Qual a resposta correta aí? Então vamos marcar 2 minutinhos para você tentar fazer essa aí.
Ok, meus amigos, voltamos aí para mostrar que a resposta correta é a letra C. Tá? O composto X é um composto iônico. Por que que ele é iônico, professor? Porque o X conduz corrente elétrica no estado líquido. E o Y é um composto covalente ou molecular. Olha, o Y está dizendo que é péssimo condutor de corrente elétrica, são isolantes. Então só pode ser a letra C a resposta correta aí. Questão 9, está aí, ó. Certo átomo pode formar 3 ligações covalentes normais, ó, e uma dativa. 3 normais, quem pode fazer 3 normais e uma dativa, pessoal? Qual provável família desse elemento? Tá? Nós mostramos uma tabela aqui. Qual das famílias pode fazer 3 normais e uma dativa? Vamos colocar só um minutinho aí para essa questão. Ok, pessoal, então voltamos aí para mostrar para vocês que quem pode fazer 3 normais e uma dativa é justamente quem é da família 5A. Como assim, professor? Está aqui, ó. Olha a tabelinha aí, ó. Quem é da família 5A faz 3 ligações covalentes normais e pode fazer uma ligação dativa, porque tem 5 elétrons. Quem tem 5 elétrons compartilha 3 e sobra um par de elétrons para uma possível formação de ligação dativa. Está aqui, ó, família 5A, ó, 3 normais e uma dativa. 3 normais e uma dativa é estabelecida aí quem é da família 5A. Perfeito? Vamos lá para a próxima. Mais uma questão boa para vocês aí, ó. Tá? Diz assim: as propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente entre as unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou, certo? Um certo material com as seguintes propriedades: alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa, mau condutor de eletricidade no estado sólido. Aí vem a pergunta, ó. A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação predominante no mesmo. Então tem um texto aí, tem 3 características e ele quer que você marque aí, pessoal, justamente qual tipo de ligação que está estabelecida nessas características. Para isso vamos colocar 2 minutinhos aí na tela para vocês.
Ok, voltamos aí então. Pelas características apresentadas, pessoal, só pode ser uma ligação iônica na letra D. Por quê, professor? Alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade, né? Mal condutor no estado sólido é composto iônico, sim. Tá bom? Questão 11. Ó. O professor encarregado de ministrar as aulas práticas de Química Inorgânica em uma universidade resolveu dedicar algumas de suas aulas à investigação de propriedades de compostos iônicos, ó, que contém um calcogênio. Calcogênio é elemento da família 6A. Uma substância que pode ser alvo da investigação é: quem é da família 6A, pessoal? Com certeza, tá? Vou colocar aqui os elementos da família 6A. 6A você tem ó, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Então, ó, um elemento da família 6A, no caso aí, soltaria o enxofre e o oxigênio. Só que tem que é iônico, tem que ser metal. Ó. O sódio é metal, metal, mas não metal. Então só pode ser a letra E. Essa aqui é boa, né? Ah, já fizemos essa aqui, né? Está até repetida, né? Deixa eu responder ela aqui, ó. Sobre as propriedades e características dos compostos, onde são feitos, ó. Ele quer saber qual é a verdade, né? Foi a primeira questão que nós fizemos, ó. Apresenta brilho metálico é falso, né? Composto metálico, quem tem brilho metálico é composto metálico, pessoal. Então é falso, ó. Apresenta elevada temperatura de fusão e ebulição, aí é verdadeiro. Boa condutividade elétrica em solução aquosa, verdadeiro. E são sólidos à temperatura ambiente. Agora, são pouco solúveis em solventes polares como a água, não. Então, por isso que essa aqui está repetida, né? Vai ser a letra B. Apenas 2, o 3 e o 4 são verdadeiros. 2, 3 e 4. Pronto, essa aqui é para vocês. Olha só, tá bem legal essa questão. Considere os seguintes dados aí. Quando dissolvidos em água, formam soluções de boa capacidade de conduzir eletricidade. Não é? São ótimos condutores de eletricidade. Apresentam alta temperatura de fusão e são duros e quebradiços. Assinale a opção cujas características estão adequadamente relacionadas aos compostos. Então, qual vai ser a verdade aí, a alternativa verdadeira? Para isso, vamos colocar 2 minutinhos aí na tela para vocês. Ok,
Vamos lá então. A resposta da questão só pode ser a letra D. Ó. Tá? Quando diz lá, quando dissolvido em água, formam soluções de boa capacidade de conduzir eletricidade. Então, só pode ser um composto iônico. Só pode ser um composto iônico. São ótimos condutores de eletricidade, compostos metálicos. Apresentam aí elevada temperatura de fusão, também metálico. Ó. A única que vai dar dando certo aqui. E a última são duros e quebradiços, lembra do sal de cozinha, duros e quebradiços, né? Iônico. Então só pode ser a letra D. A próxima aqui você tem assim, ó, a propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos e caracterizado por ligações iônicas é: qual uma característica boa para enquadrar aqui os compostos iônicos? Qual seria, pessoal? Vamos lá fazer essa aqui, ó. A resposta só pode ser a letra C. Quando fundidos, são capazes de conduzir eletricidade em solução aquosa ou quando dissolvidos, isto é, em estado líquido. Por quê? Porque os íons vão ficar livres na solução. E toda vez que tiver íons livres na solução, consequentemente, vai conduzir eletricidade. Certo? Essa aqui é boa, né? E essa aqui eu vou passar para vocês. Ó. Ele quer saber o seguinte, os tipos de ligações químicas existentes no cloreto de sódio, que é o NaCl, no gás cloro, Cl2, e na água. Que tipo de ligação existe aí entre esses compostos? Tá? Qual seria o tipo de ligação predominante aí? Vamos lá? Vamos colocar então aí, por favor, 2 minutinhos para você tentar fazer a questão. 2 minutos. Ok, voltamos, né, para mostrar que a resposta é a letra A. Cloreto de sódio é um composto iônico, é uma ligação iônica, certo? Aqui é uma ligação covalente, ó. E como é o mesmo elemento, é covalente apolar. Já a água, pessoal, é ligação covalente, mas a molécula da água é polar, certo? Porque são elementos distintos. Então, por isso, diferente. Por isso que a resposta só pode ser a letra A. Próxima.
Uma ligação covalente normal é feita por quê? Tá? A ligação covalente normal, ela é estabelecida, pessoal, justamente na letra B de bola, um elétron de cada átomo. Por exemplo, o hidrogênio tem um elétron, o outro hidrogênio tem um elétron. Então, a ligação é estabelecida com um elétron de cada átomo. Ligação covalente normal, certo? Essa é a resposta para essa questão. Você tem aí também, ó, o CO2, né? O dióxido de carbono, tá aqui, ó. CO2 é um gás essencial no globo terrestre, não é? Porém, quando ele é inalado em concentrações superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte. Esse gás apresenta em sua molécula ligações covalentes. Qual o número de ligações covalentes existentes no CO2, pessoal? O elemento central é o carbono. Você tem 2 oxigênios, certo? O carbono compartilha 4 e cada oxigênio compartilha 2. Portanto, nós teremos um total de 4 ligações covalentes normais. 4 ligações covalentes normais é a resposta para a questão 17. Certinho? 18. Vamos lá. Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançado no mercado internacional a chupeta anticárie. Ela contém flúor e um gás consagrado, né? Agentes anticárie, o xilitol, e um açúcar que não provoca cárie. Bom, a pergunta é sobre o flúor. Considerando o flúor, tá, utilizado para esses fins na forma de fluoreto de sódio, tá aqui, NaF, fluoreto de sódio, a ligação química. Pessoal, aqui eu tenho metal, mas não metal. Então a ligação aqui só pode ser a ligação iônica. Ligação iônica, com certeza, tá? E aqui, tá, praticamente encerrando aqui a nossa aula, não é? Aí você tem aí, um átomo instável pode adquirir também uma estrutura eletrônica semelhante à de um gás nobre, pelo emparelhamento de seus elétrons. E esse tipo de ligação quem é que faz ligação por emparelhamento, pessoal? Por emparelhamento de elétrons, nós só temos aqui, ó, a ligação covalente. Emparelhamento ou compartilhamento de elétrons, certo? E para encerrar a nossa aula aqui, nós temos aqui justamente, em relação às ligações químicas, é correto afirmar sobre ligação metálica. E eu coloquei isso aqui para vocês. Sobre ligação metálica, os elétrons estão na superfície do metal, elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada, formando um verdadeiro mar de elétrons, pessoal. Olha aí, ó. A letra A é a resposta correta para essa questão. E por último aqui, nós colocamos, aí sim, certo? O resumo sobre ligações, ó. Para a gente encerrar aqui, né? Se liga para adquirir maior estabilidade, tá? A regra do octeto para determinar a forma mais estável. A ligação iônica, ó. Quando o átomo doa elétron, a ligação covalente é compartilhamento de elétrons e a ligação metálica, presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizadas. São as 3 principais características aí das ligações, tá? Então, nessas 2 aulas, pessoal, nós delineamos aí não só as propriedades, mas também as características e os tipos de ligações químicas, ok? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.